Orientação do ROCAM. Ministro Elisete Pedreiro Moreno Silva. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos e aos que nos assistem por via internet. Hoje é o primeiro culto após o dia 15 de junho, dia em que celebramos o início da nova era de luz, onde saímos da escuridão da noite e entramos para a era do dia. Assim, a cada 15 de junho de cada ano, a luz se expande e a claridade se faz cada vez mais forte, clareando assim o mundo da nova era. Já chegamos à nova era, onde tudo fica mais claro e evidente, e o que estava escondido começa a aparecer, revelando assim as mentiras, corrupções e ganâncias descontroladas e etc. Começa a aparecer assim as mudanças tão necessárias e o extermínio do mal será iniciado, fortalecendo o bem e trazendo o forte conhecimento do mundo espiritual. Como diz o Salmo, tão poderosa força, muito preciosa é Makoto, capaz de atravessar a mais dura das rochas. Quando se tem Makoto, que é sinceridade e amor, em tudo que fazemos, a força e o esclarecimento vêm e nos ajuda a enfrentar com paciência e compreensão todas as situações que passamos em nossas vidas. Passamos por purificações e desafios que a vida nos envia para podermos melhorar e evoluir a nossa existência aqui na Terra. Quando vem uma dificuldade e paramos para pensar, analisando e voltando ao passado, nos deparamos com situações idênticas aos ocorridos com os nossos pais. Só que os dias atuais, muitas coisas são melhores esclarecidas do que no passado, onde, com sabedoria, observamos que não iremos ou cometeremos os mesmos enganos que os nossos pais. Podem fazer diferente e aí vem a diferença. Nesse momento aqui, eu quis dizer que os nossos pais nos ensinam, né? Tudo que ele sabe, o que ele aprendeu. E por muitas vezes o filho, ele acha que não está correto para ele, né? Que não está correto, que o pai está errado, que o pai é quadrado, que os pais são quadrados, né? E essas coisas assim, vem o pensamento, né? Sendo que, quando o filho é obediente e observa que o pai e a orientação do pai está de acordo, fala assim, não, vou seguir o que ele está falando, né? Essa pessoa, esse filho, sempre vai dar certo na vida. Agora, aqueles que bate no peito e falam que os pais são os errados e ele é o certo, né? Muitas vezes eles dão com dificuldades muito sérias lá para frente, né? E hoje, infelizmente, tem a internet, né, para complicar mais ainda essa educação, não é? Porque ainda tinha exemplos dos avós, dos bisavós, e assim por diante, principalmente em relação à doença, né? Que vem os remedinhos caseiros, que vem as coisas, mas não, hoje em dia é impressionante, sabe? Cada vez que alguém vai no médico,
é uma medicação diferente. Às vezes a pessoa nem terminou de tomar a medicação que tinha dado, vai ao médico no retorno, o médico muda novamente o mesmo efeito dos remédios, a mesma coisa, só que de um outro laboratório, sabe? Então, vamos confiar mais, ter mais fé, né, nos antigos, porque quem está acreditando mais no pessoal mais idosos, né, nas suas experiências de vida, estão sempre dando bem, né? Coisa que a educação por internet não é assim que funciona. Tá certo que é uma coisa do futuro, né? Mas se Deus deu a liberdade, né, de termos a inteligência, é que sinal é capaz que a gente pode ficar sem essa internet, né? Porque antigamente existia menos doença do que agora, né? Então, é preocupante, é melhor a gente parar para analisar, porque os remédios não estão mais com os mesmos efeitos que antigamente e do que agora, né? É tudo paliativo. Se seguíssemos os ensinamentos dos nossos pais, poderíamos evitar muitos sofrimentos, mas acabamos por desobediência, cometendo os mesmos enganos ou talvez até mais. Devido à visão materialista, não enxergamos as lições com suavidade e sabedoria que a obediência nos ensina, achando assim que o materialismo está sempre certo e o espiritual ultrapassado, e por vezes negligenciando com a nossa estupidez materialista. Mas quando percebemos e começamos a mudar de todo o coração, trazemos tudo isso com aprendizado e com muita sinceridade no coração. Conseguimos nos mostrar com sucesso, nos tornando um ser melhor, mais forte, capaz de ser uma pessoa melhor e caminhar com segurança, trazendo os ensinamentos bons princípios para todos a quem encontramos. Vou ilustrar essas palavras com um trecho de nosso material do Projeto Pioneiro, como um relato de um reverendo pioneiro. Quando uma pessoa erra, antes de usar a força, antes de querer fazer o mal e se vingar, pense: o que posso fazer de bom para modificá-la? Dizia o reverendíssimo Watanabe. Quando o reverendíssimo Tetsuo Watanabe era jovem, teve uma época em que ele saía toda noite, roubava o dinheiro do pai, que era para comprar o pão e o café, e só chegava à tarde da noite bêbado. Isso todos os dias. O reverendíssimo Tetsuo, mesmo bravo, não falava nada. Katsuichi, mesmo bravo, não falava nada. Ele sempre dizia: grande orientador, quando sente raiva, melhor não dar bronca. Quando enche o coração de amor, aí sim pode soltar o gá. Então, um dia o jovem Tetsuo chegou em casa de madrugada e seu pai estava na varanda, sentado na cadeira, parecendo estar dormindo. Tetsuo fechou a porta bem devagarinho para o pai não ouvir e não acordar, entretanto, na pontinha dos pés. De repente, seu pai, de costas, olhando para o céu, falou com todo o amor do mundo: Techan, você deve estar cansado, por isso preparei o seu banho. A água está quente e sua toalha está lá. O reverendo Tetsuo Watanabe foi tomar banho, arrebentado por dentro e morrendo de vergonha. Olhava-se e chorava. Se lavava e chorava. Para completar, o reverendíssimo trouxe pão para o filho e falou com muito carinho: olha, meu filho,
Você não sabe como é duro e difícil para seu pai trabalhar o dia inteiro para conseguir o dinheirinho do pão. Mas, como você está com fome, por favor, coma-o. Aí, o jovem Tetsu caiu em prantos. Boa, boa, que mau caráter que eu sou. Meu pai se matando de trabalhar e eu só ferrando. Dando consciência e que muda a pessoa, quando somos altruístas demais, as pessoas pensam, puxa, essa pessoa é tão boa comigo que eu não posso falhar com ela. Em outra ocasião, um dos empregados da casa do reverendíssimo não desceu para dedicar, alegando que estava doente, mas, na verdade, estava com preguiça. Então, o reverendíssimo, mesmo sabendo que ele estava mentindo, ministrou-lhe jurei o dia inteiro. O funcionário abriu os olhos, via o reverendíssimo e fechava-o imediatamente, fingindo para desmaiado de dor de cabeça. O reverendíssimo orou para que ele melhorasse. Chegava alguém com problema e ele dizia: informe que eu não posso atender, pois estou cuidando de uma pessoa que está com muita dor há horas. E o empregado, morrendo de vergonha, continuava fingindo. Quando o reverendíssimo foi embora, ele levantou da cama para dedicar, e quando estava saindo do quarto, uma dedicante chegou com 3 pratos apetitosos e disse: olha, o reverendo está preocupado com sua saúde, por isso pediu para que eu lhe servisse esses pratos e também pediu para que você descanse amanhã ou o dia inteiro. O empregado ficou extremamente sem graça. No dia seguinte, foi o primeiro a acordar e dedicou mais que o normal. Para mudar as pessoas, é preciso amá-las e servi-las intensamente, a ponto delas sentirem vergonha de seu próprio egoísmo e seu comportamento. Incomparável tesouro, nascido dos corações puros, onde nunca crescem mentiras e falsidade. Quem tem a alma e o coração puro, nele só existe luz e emana luz. Tem a alegria de viver e de fazer parte deste mundo. Quando seguimos os princípios da honestidade, verdade e amor, adquirimos forças espiritual, trazendo para perto de nós o amor e a fraternidade, a esperança, a riqueza e a sabedoria infinita de Deus dentro de nós, conseguindo assim viver e se relacionar com o nosso próximo, tendo uma melhor convivência, ocasionando um mundo melhor. A maioria dos governantes tem pouco macoto, então não eliminam do mundo o sofrimento. Se houvesse mais amor, sinceridade, verdade e compaixão ao próximo, com certeza os nossos governantes ajudariam e muito a formar indivíduos fortes e bem-aventurados na transformação para um mundo melhor, trazendo paz, harmonia e prosperidade para a humanidade. Mas, com o materialismo falar mais forte, e a cada dia que se passa, as relações humanas, que deveriam ser harmoniosas e respeitosas, vão desaparecendo. A ganância pelo poder fala mais alto, e assim acabamos por fazer a maldade ser maior que a bondade. Mas, como o mal não vencerá o bem, o mal está no fim. Os governantes que agem sob as ordens dos magos negros, que querem acabar com o mundo, estão no fim de suas existências. Temos que agarrar a corda da salvação, que diz no ensinamento, em todas as situações de aprimoramento, se
se tivermos fé em Makoto, passaremos com leveza e com cura de todas as enfermidades. Portanto, tenhamos fé e sinceridade em todas as enfermidades. Portanto, tenhamos fé e sinceridade em tudo que fizermos e sentirmos, ajudando o próximo com amor e dedicação. Tenhamos fé, sinceridade, respeito e amor. Só assim faremos um coração puro e nos salvaremos. Eu vou ler o ensinamento que fala sobre a corda da salvação, para que vocês tenham uma ideia do que eu quis passar aqui para vocês. Peraí. Eu grudei o ensinamento no... Agarra-se à corda da salvação. Pergunta de ministro. Deus concede a purificação como uma forma de salvação. Por outro lado, podemos entender que o sofrimento que acompanha representa o perdão dos nossos pecados. Ainda em relação à purificação, como entender a morte? Resposta de Meishu Sama. Para as pessoas que não professam uma fé, a eliminação dos pecados cometidos ocorre por meio da dor e do sofrimento. No caso dos que creem, no momento da purificação, eles se agarram às mãos de Deus e conseguem passar suavemente pelo sofrimento. Mesmo que Deus jogue a corda da salvação, aquele que possui muitas máculas e tem o seu corpo espiritual pesado, não consegue segurá-la. Entretanto, após passar por purificações com as doenças e os infortúnios, as suas máculas diminuem. Gradativamente, seu espírito fica mais leve e, por conseguinte, consegue agarrar essa corda da salvação. Por isso, não adianta insistir em explicar bons ensinamentos para quem ainda não está em condições de segurar tal corda. A única maneira é esperar a diminuição das máculas, pois de nada adiantará forçar a pessoa a agarrar-se a esse recurso enquanto ainda não está apto a fazê-lo. Inevitavelmente, ela cairá. Recebendo jorei, no entanto, a purificação passa rápido e suavemente. No que tange à morte, a maioria dos casos acontecem porque, em momentos críticos, surgem dúvidas na pessoa que não tem a sua fé aprimorada. E, com isso, essa corda acaba se rompendo. Mesmo em casos de doenças incuráveis, se ela se agarrar a Deus com fé e abandonar seus próprios interesses, na maioria das vezes alcançará a cura. Que Deus e Meishu Sama, em sua infinita bondade, tenha misericórdia desta humanidade. Fiquem com Deus, Meishu Sama, e que eles nos abençoem e ilumine a nossa jornada aqui na Terra. Obrigada a todos e muito obrigada.